Reforma tributária, gente, que maravilha isso. Rachou a direita, mais especificamente o PL. Teve barraco no WhatsApp, não sei se vocês viram isso, mas teve barraco no WhatsApp. Deputados do PL trocaram xingamentos sobre o voto na reforma tributária e ameaçam sair do partido. Pois é, parece que... Agora não, talvez eu cometa um erro, mas a Folha parece que teve acesso a essas mensagens, os deputados brigando mesmo, sim. E aí o líder da sigla, né, na Câmara, o Altineus Cortes, falou, não, vamos bloquear aqui o grupo para não dar vexame, e aí o grupo parece que foi bloqueado. Mas enfim, tô falando tudo isso... Que se eles estão se degladiando lá, também, né, não faz muita diferença pra gente. O que faz diferença, que eu acho que a gente pode levar aqui em consideração, é se a gente pegar o histórico da semana passada, né? Tarcísio de Freitas foi lá numa reunião do PL para participar, para falar da reforma tributária antes dela ser aprovada. E foi interrompido pelo presidente Bolsonaro, disse que ele não tinha experiência. Depois disso, no meio da conversa, da fala, né, do governador aqui de São Paulo, que estava explicando e se mostrando a favor da reforma, né, mudou de posição, depois que ouviu, né, conversou com o ministro Haddad, ele mudou de posição e falou que estava 95% a favor da reforma. Enquanto ele fazia essa explicação, Bolsonaro falou que, primeiro, né, como eu disse, que ele não tinha experiência, depois interrompeu ele, falou assim, vamos todo mundo votar contra a reforma, e é isso aí. E nessa história, Bolsonaro perdeu feio, né? O que vocês acham? O que você acha, Ricardo? Começa você, vai. Olha, parlamento municipal, estadual, federal, é sempre escolhido de uma maneira irresponsável. As pessoas estão sempre preocupadas em quem eu vou votar para prefeito, em quem eu vou votar para governador, em quem eu vou votar para presidente da República. E esquecem que o prefeito, sem a Câmara, não governa, que o governador do estado sem a Assembleia não governa, que o presidente da República sem a Câmara e o Senado não governa. Então o Brasil precisa aprender a começar a votar com responsabilidade para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e para senador, que é tão grave ou mais grave do que escolher o prefeito, o governador, o presidente da República. Então o que está acontecendo? Acontece que o radicalismo, você falou assim, o Bolsonaro disse que o Tarcísio não é experiente. Ué, na campanha ele tentou convencer a gente que votasse no Tarcísio, porque o Tarcísio era experiente. Era o técnico, era o sujeito preparado, né? E tal. Então o que ele está falando é falta de experiência na política. E que experiência é essa? Não votar numa coisa que é boa para a sociedade porque não é do partido, então ele está repetindo o erro da vacina. Não compra a vacina da China porque a China é comunista. Ora, a gente tinha que comprar vacina. A origem da vacina não importa, importa salvar a vida. Importa que tem gente morrendo, Exatamente. Então, é sempre a preocupação política, não deixar o sucessor fazer nada que tenha sucesso. Então, o Brasil está há 50 anos... Todos os candidatos, inclusive o Bolsonaro, prometeram a reforma fiscal e tributária. Nenhum fez. Nenhum. De nenhum partido. Agora está saindo. Ora, por que não? É a melhor reforma? Não, talvez não seja. Vai precisar remendo. Mas é preciso ter alguma. E aí é um bom começo. É um bom começo. O Tarcísio demonstrou ponderação, demonstrou responsabilidade, demonstrou seriedade ao ser a favor da reforma tributária. Embora não seja de um presidente do partido dele, não seja de um grupo que tem a mesma ideologia que ele. Mas ele está pensando no bem da sociedade, no bem do povo de São Paulo que ele governa. Agora, politicamente também foi uma grande... Não sei se foi uma jogada, talvez não tenha sido uma jogada, talvez ele de fato tenha se convencido que era importante. Aliás, acho que qualquer um se convence disso, né? Mas foi bom para ele. Né? Ele foi bom para ele, né? Foi bom para ele e ruim para o Bolsonaro. Sim, eu acho que também para o Haddad, né? Porque o Haddad ele soube um momento de tirar o protagonismo dele, o ministro Haddad, né?
dessa reforma, mostrou que o Congresso, que tem seus eleitores, né, e também os partidos, eles poderiam tirar proveito desse protagonismo também. Tanto que, se a gente for ver as matérias, acho que é do Globo, Marcelo, que mostra a briga dentro do PL, o PL tem 99 deputados, é um número alto, mas 20 deles, se eu não me engano, votaram a favor, né, da reforma. Ou seja, e uma das justificativas é: eu tenho meus eleitores. É o que ele disse lá internamente. Ele não sabia que aquilo sairia. Então, de fato, a gente tende a concordar que é por isso que ele está votando. Então, ele acredita que é melhor. Eu concordo, não é a melhor reforma tributária, mas desde Collor a gente não tem isso. É a possível. Né? E depois de 50 anos. Pois é. Nós não temos mais pelos especialistas que eu conversei hoje, eles me dizem que acredito que não haverá um aumento na carga tributária. Pelo contrário, vai ter uma substituição dos impostos. Né? O Ricardo pode falar melhor para a gente disso, que entende mais do que eu. Mas assim, me chama a atenção mais que, além dessa ajuda também, que foi uma jogada, eu acho, também do ministro Haddad, de conseguir tirar esse protagonismo dele no momento e permitir que outras pessoas também ganhassem esse protagonismo para conseguir passar isso, do que e ainda conseguindo expor o PL. Porque, se você for ver qual é a proposta do PL, a proposta do PL, que eles passam de mensagem para quem vê essas ações, que eles são oposição. A proposta do PL é ser oposição ao governo, ponto. Ok. Não importa o que é, se é bom para o país ou não. E tudo bem ser oposição, mas qual é a sua proposta, então, para a reforma tributária? Você sabe qual é? Você sabe, Marcelo? A gente não sabe, o povo não sabe. Né? A proposta deles é ser contra tudo que esse governo apresentar, porque eles estão, como sempre estiveram, em campanha política para as próximas eleições. Eles não estão preocupados com o povo, exceto os 20, e que já estão ameaçando sair do partido. Então, já estão ameaçando. Inclusive, teve até alguns deputados cogitam ir à justiça para solicitar o desligamento do partido sem ferir a regra de fidelidade partidária. E Hamilton Mourão, aí indo para o Senado, né? Ciro Nogueira e Sérgio Moro, por sua vez, se rebelam contra Bolsonaro e são favoráveis à PEC, embora façam ressalvas quanto ao texto e peçam mudanças. Até Moro, né? Então, e essas mudanças até podem ser bem-vindas, né? Desde que não mude muito, que senão volta para a Câmara e volta tudo. Não, né? Aí vira colcha de retalho. Agora, você lembrou muito bem. O Haddad é uma grande surpresa para especialmente a direita, que pensava que o Haddad seria um ministro radical, seria um ministro comprometido com a ideologia de esquerda, etc. E o Haddad está sendo um ministro do Brasil, da economia do Brasil. Ele está sendo preocupado com a retomada do crescimento, com o desenvolvimento, com o fortalecimento da economia, com a geração de emprego e renda. Ele está surpreendendo positivamente aqueles que tinham medo dele, principalmente na indústria, comércio, serviço e agrícola.